Tudo bem, né? Isso, tudo bom? Ô Marcelo, então, nós ficamos 30 dias aí Parados, né? parados, né? Fui lá em Minas e em Fortaleza. Muito boa a praia. Tirou umas férias? Bom, nós já estamos com 26 mensagens já no nosso blog. E eu pretendo encerrar essa segunda etapa com mais 6. Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui agora, mais 5 mensagens, certo? Essas 5 mensagens, o tema é o mesmo. E eu vou, nesse vídeo também, dar mais ou menos uma ideia com relação a esse tema. Como sempre eu faço um papelzinho aqui, porque a gente não guarda aqui de cabeça. Uma cola. Mas o tema é o seguinte, é chocante, é forte. É muito difícil para as pessoas aceitarem. Mas o tema é o seguinte, foi Deus quem nos escolheu. Não é você que escolhe ser filho de Deus. Mas a maioria das pessoas não concordam com isso, apesar de estar nas escrituras sagradas. Então eu vou pegar aqui rapidamente umas 5 citações de Martinho Lutero, que era um cristão, vamos assim dizer, moderado, não era radical, nem para um lado nem para o outro. E depois eu vou dizer também mais ou menos o que eu penso a respeito desse assunto. Então Martinho Lutero, em determinada época, ele disse o seguinte: se alguém atribui parte da salvação, ainda que seja a mais insignificante, ao livre-arbítrio do homem, é porque não sabe nada a respeito da graça de Deus e não conhece Jesus Cristo como realmente é devido. E ele completa assim: quem se empenha em corrigir sua vida? Pergunta você e eu respondo: ninguém. Nenhum homem sozinho poderá fazê-lo, porque desses emendadores sem espírito, Deus não quer nem saber deles, pois são hipócritas. Serão corrigidos pelo Espírito Santo apenas os eleitos de Deus. Os que não foram por Deus eleitos não serão corrigidos. Os demais perecerão na incorreção. Então, isso é muito forte. Deixa eu ver se eu entendi, seu Tadeu. O que você quer mais ou menos dizer é que todos nós já fomos escolhidos para a vida eterna e tem aqueles que não têm, a pessoa não foram escolhidos. Que não foi escolhido, você acredita que a pessoa não pode procurar esse caminho? Não tem jeito. Se ela procurar é porque ela foi escolhida. Exatamente. Entendi. Se a pessoa vai lá, andando mal nas pernas, aí num determinado momento ela já tinha sido escolhida lá na eternidade, lá no início. Entendi. Ela já tinha sido. Entendeu? E isso é muito importante para que a gente não fique glorificando das nossas coisas boas, entre aspas, que porventura você estiver fazendo. Então as obras não salvam ninguém. Não salvam. Ninguém se salva pelas obras. Não, pode fazer, isso não resolve não.
Entendeu? Para fechar isso aqui, do caso aqui da comentário sobre Martinho Lutero, ele disse, para finalizar, o seguinte: a soberania de Deus é superior ao livre-arbítrio do homem. Quer dizer o seguinte: se Deus quiser, você só vai fazer o que Ele quiser. Não adianta você espinear que não vai fazer. Você vai fazer o que Ele quer. Agora, se Ele não quiser, porque Ele tem direito de escolha, aí você faz o que você quiser. Entendeu? Entendi isso. Então agora eu vou dar assim uma ideia, apesar de que a maioria das pessoas já sabem como é que eu penso a respeito do assunto. Vou falar mais ou menos o que eu penso, evidentemente baseado nas Escrituras. Eu penso o seguinte: a salvação é um total ato de Deus e não do homem. Quando o homem recebe a Cristo, ele se torna uma nova criatura. Então, esse aqui é o meu pensamento. Continuando. Ninguém é melhor aos olhos de Deus, porque somos todos pecadores. Então, você achar que você é melhor do que o outro, você já está começando errado, porque não existe. Todos nós, perante Deus, somos pecadores. Entendeu? Bom, quem nele crê não é julgado. E quem não crê já está julgado. O povo de Deus é aqueles que foram escolhidos nele desde a criação do mundo, lá 8 mil, 10 mil, 1 milhão de anos atrás, sei lá quantos. É isso aí. Já havia escolhido, Deus já havia escolhido o seu povo. Ele escolheu e tem direito de escolher. E tinha, né? Tinha, tem, terra. Bom, para finalizar aqui o meu pensamento, se alguém acha justo, por sua moralidade exterior ser razoável, e aplica a bondade inata do homem em somente no não fiz, ou seja, não matei, não roubei, não sei o quê, então as obras salvariam as pessoas. Não é? Mas nós já sabemos de antemão, pelas Escrituras, que as obras, ninguém pode ser salvo pelas obras se a nossa justiça estiver afastada de Cristo. Então, aqueles que pensam em ser salvos pela balança, vamos assim dizer, das boas obras, o cara comete um pecado ali, outro acolá, e vai lá e pega um dinheirinho e vai lá, ajuda um. Esse negócio não é não. Entendeu? Você ou foi escolhido por Deus ou não foi. Entendeu? Agora, esse ponto aí, gente, quando a gente vai lá no Velho Testamento, a maioria das pessoas concordam. E Deus escolheu, foi assim que ele fez, no caso de Caim e Abel, ele escolheu um, escolheu Noé, escolheu Ló,
escolheu Moisés para tirar o povo lá levar para a terra santa prometida. Escolheu Josué, escolheu Samuel e tantos outros no Velho Testamento. E aí a pessoa, não, foi para tirar o povo de Deus. Aí ele aceita. Mas hoje, se falar isso, não, todo cidadão, todo ser humano é povo de Deus. Seu Tadeu, se eu lhe fazer uma pergunta. Eu só completar aqui, você vai fazer. Então eu faço a seguinte coisa. Lá no Velho Testamento, era visível, pelo menos está nas Escrituras, dessa busca de Deus pelo seu povo. Hoje é a mesma coisa. Deus está dia a dia procurando o seu povo. É igualzinho no passado. Agora ele não tem tempo para ele, não existe. Então ele pode procurar uma pessoa quando criancinha. Entendi. Pode procurar uma pessoa no meio da vida, pode procurar um dos seus filhos já no final da vida, e assim ele faz. O senhor meio que já respondeu uma pergunta que eu ia lhe perguntar. Tá. Eu ia lhe perguntar mais ou menos como é que eu sei e posso sentir que eu fui escolhido por Deus. Rapaz, isso aí é uma coisa seguinte, sabe? Eu vou deixar para te responder isso um pouquinho mais na frente, mas vou te responder. Ok, senhor. Então, para finalizar aqui, o que eu acho é o seguinte, sabe? Em nossos dias de evangelho barato, de pregadores show, de mega eventos gospel, de muita música e nenhuma e pouca palavra de Deus, é necessário voltar ao antigo, ao velho evangelho que se pregava no passado, lá quando Jesus passou por esse planeta. E foi mais ou menos só naquela época, porque de lá para cá você vê só deturpando, porque senão nós não vamos chegar lá ainda. E aí eu vou começar a tentar te responder aquela sua pergunta. Você vai ver. Eu vou quase que fazer um diálogo aqui entre nós, mas eu já vou conduzir a pergunta e a resposta. A Bíblia não diz que Deus amou o mundo? Sim, com certeza. Está lá na Escritura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E amar o mundo não significa escolher todas as pessoas do mundo? Isso. Aí é que está o problema. Não é verdade. Veja só o que Jesus falou para os seus discípulos. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo. E vocês não são mais dele. Por isso, o mundo odeia vocês. Então, se essas coisas do mundo, essas imundícies que tem por aí, se o pessoal começar a te odiar muito, você pode saber, olha, eu já... Não entendi. Isso já é um sinal, não é? Já é um sinal. Então vamos um pouquinho mais em frente. Então não somos nós que escolhemos a Deus, Ele é que nos escolhe. Exatamente. Sim.
Ora, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu, Jesus, que os escolhi. Então, cada vez que você vai vendo, quando Jesus escolheu os discípulos dele, eles já eram velhos já, né? E ele não escolheu os meninos lá, criancinha não, era velho. Né? E os que escolheram e pronto, acabou. Não é assim? Se eu te der dois dados rigorosamente iguais, dois dados, e falar com você assim, olha, está aqui dois dados, escolhe um, só pode escolher um. Você vai olhar, examinar e vai escolher. Por que você não escolheu o outro? Porque você quis. Eu escolhi mesmo. A escolha é sua, não é do escolhido. Entendi. Não sou eu que escolho ser escolhido, não é? Entendi. Entendeu? Muito bem. Aí, para a gente vencer essa etapa desse vídeo, eu queria fazer uma rápida citação aqui, o seguinte. Vários teólogos tratam desse assunto e alguns são extremos, direita ou esquerda, e alguns mais ou menos no centro. Se você for olhar Calvino, ele é um cara extremista com relação a esse assunto. E ele diz claramente na doutrina dele que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para a perdição. Ou seja, isso é um extremo. Sim. Eu acho muito forte isso aqui, porque eu não vi em lugar nenhum das Escrituras que Deus escolheu alguém para ir para o inferno, para ser... Eu só tenho visto que Deus escolhe alguém. Mas o mundo todo, para ele, todas as pessoas são iguaizinhas perante os olhos dele. Quais são os critérios que ele escolhe? Isso não é problema nosso, é problema dele. Então ele escolheu A e não escolheu o fulaninho B. Então ele tem que explicar por quê? Eu nunca vi, eu não acredito. Né? Com certeza. Pois é. E o outro, que é o outro lado da moeda, que é o tal do James Arminius, ele chega a dizer o seguinte, que o ser humano, ele tem uma partícula de divindade dentro dele, de divindade, ou seja, uma partícula, não é a total divindade, mas uma partícula pequenininha ele tem. E por causa disso, ele consegue escolher Deus como seu pai. É um trem assim que é o outro lado da moeda. Eu prefiro ficar naquele pensamento que eu demonstrei aqui, mas com absoluta certeza de que foi Deus, lá na eternidade, que escolheu o seu povo. Isso para mim está muito claro. Para finalizar, eu gostaria de uma frase que é bem forte. A graça de Deus é irresistível. Irresistível. Quando ele encontra o seu filho, porque Deus lá no passado ficava procurando e aqui agora também ele fica. Só que Deus não vai ficar fazendo milagre, fazendo as coisas só para mostrar que ele... Não, ele não vai. Mas ele, constantemente, a gente vê exemplo que ele estava buscando. É um sujeito que morre, a população toda de um avião não morre um. Com certeza. Umas coisas assim inexplicáveis. Inexplicável, né?
Não é? Não, esse cara não pode ir embora agora, então deixa eu ver, não é? Vai ficar. Esse vai ficar. O problema é entender essa certeza de que Deus é poderoso mesmo, Ele faz o que Ele quiser fazer. E ninguém pode questionar. Então, quando ele encontra o seu filho, ele enche essa criatura de bênçãos, viu? O transforma e não existirá o ser humano capaz de rejeitá-lo. Não tem jeito. Ô Marcelo, se ele escolheu você, ele vai penetrar dentro de você, vai resolver tua vida, vai te transformar. E por mais que você queira, eu não quero esse Deus, você não vai conseguir. Porque a graça de Deus é irresistível. Ninguém consegue rejeitar. Ninguém. Então, como eu já falei no passado, em outros vídeos, em determinado tempo da minha vida, eu era ateu. E posso dizer que tem pouco menos de 20 anos que viveram, né, que eu passei a acreditar, crer nesse Deus maravilhoso que é, e no verdadeiro Jesus de Nazaré. Não nesse Jesus aí que essa turma anda desenhando e falando, porque a maioria do que esse pessoal fala é só comentário, é muito pouca verdade. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer aqui. E as 5 mensagens futuras, nós vamos. Ok, senhor. Tá bom? Ok, senhor. Beleza. Agradeço.